Aleluia! Estamos de volta aqui para lermos a palavra de Deus e participarmos da Santa Ceia do Senhor. Às 8:45 em ponto, vamos estar consagrando o pão e o vinho. E você que estiver acompanhando, pode participar, se quiser, da Santa Ceia do Senhor. Vou ler a palavra de Deus agora. Quero agradecer o grupo de louvor, SEADO, e depois desse louvor de adoração a nosso Deus, nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus, uma palavra que venha nos fortalecer, nos ungir, nos guardar, desta praga, desta peste que está agindo aí no mundo. O Salmo 91 diz que tem algo maligno que age na escuridão, há uma mortandade que assola o meio-dia, uma peste que anda na escuridão, mas aqueles que estão firmados no Senhor, aleluia, serão protegidos pelo Senhor. Muitas pessoas estão na igreja, mas não têm o discernimento da presença de Deus com ele e do que realmente a palavra de Deus nos promete, através de Jesus. Então, quando a pessoa não tem discernimento, se você não tem discernimento, tem um copo de água do seu lado, você está com sede, você não tem aqui um discernimento que você pode usufruir dessa água, você vai continuar com sede. É assim que funciona na palavra de Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou estar lendo aqui. Você pode participar. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus no versículo 23. Vou ler alguns versículos só. Versículo 23. Glória a Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Vou para o versículo 28 agora. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormiram. Aleluia. E o versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia, glória a Deus. Pai Celeste, fala conosco, abençoa nossa vida, nos dá a graça para compreender e discernir esta palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Deus fez o homem para o homem ser realmente um ser abençoado. O homem foi feito sem pecado, sem doença, sem tristeza, sem dor, sem nenhum tipo de mal. Primeiro, ele fez aquele jardim maravilhoso, o jardim do Éden,
E depois, no sexto dia, fez o homem, colocou o homem lá. O homem tinha de tudo, mas hoje não é assim. Por causa do pecado que Adão cometeu, Eva comeu do fruto, levou para Adão, ele também comeu, mas ele era o guardião, ele recebeu a palavra de Deus, era para ele chamar a atenção de Eva e não comer, mas ele cedeu, ele comeu, e a desgraça entrou no mundo. E a Santa Ceia do Senhor é um escape para essa desgraça. A Santa Ceia é o caminho para você ter uma vida longa, ter uma vida saudável, ter uma vida abençoada, uma vida próspera. Mas como, pastor? Ora, tudo por causa de um alimento, de um fruto que entrou na boca de um homem. A condenação veio. Todo tipo de mal veio pelo simples fato de comer algo que Deus havia dito: não coma do fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem comeu. Então doenças, enfermidades, pecados cometidos, a maldição, tudo isso afetou o homem. O homem que nasceu de Adão para cá, ele nasceu com o pecado original, debaixo de maldição, condenado. Romanos capítulo 3, do versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o versículo 23 do capítulo 6 de Romanos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pelo fato de Adão ter comido daquele fruto, ele passou a ser amaldiçoado, limitado. Mas agora, pelo fato de você comer do pão, você vai ser abençoado, você vai ser curado, você vai ser liberto, e nenhum pecado estará na sua vida, porque se você aceitou Jesus na sua vida, Ele já levou sobre Ele todos os vossos pecados, Ele já perdoou todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro. Preste atenção. Jesus, ele ensinou, ele disse a Paulo, e Paulo começa a falar no versículo 23: na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou do pão, deu graças e o partiu, e para aí, e ele disse: fazei isto, fazei isto em memória de mim. E continuou, pegando o cálice, ele disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue que foi derramado por vós. Então, meu amado, minha amada, eu quero dizer para você que você precisa comer do pão e beber do vinho, discernindo o corpo do Senhor. A gente vê em Mateus capítulo 26, do versículo 26 a partir, ali onde Jesus fala da Santa Ceia, não é? E ele diz: este é o meu sangue que foi derramado por vós para a remissão dos pecados. A remissão dos pecados. Aí nós vemos que está explícito o derramar do sangue. Para a remissão, você foi redimido. A palavra redimir quer dizer comprar e trazer de volta o que se havia perdido. Então, meu querido, minha querida, eu quero dizer para você que o cálice que representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, por este sangue nós recebemos a purificação,
somos expiados de todos os nossos pecados e pelo sangue somos salvos, porque foi com o sangue que ele nos comprou e nos fez agora uma nova criatura. Você foi regenerado. A palavra regenerar do texto original quer dizer reviver aquilo que estava morto. O Espírito Santo entrou em você, foi habitar ali com o seu Espírito, e você com esse corpo se tornou o templo do Espírito Santo de Deus. Então a gente sabe que pelo sangue somos salvos, que pelo sangue fomos redimidos, que pelo sangue fomos comprados. Mas e o pão? Aí está para discernir o corpo do Senhor. Discernir o pão. Para que serve o pão? Jesus, ele disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Preste atenção, quando você pega um alimento aqui natural, aqui desta terra, você come este alimento, ele se torna parte de você, né? Ele vai para o seu sangue, ele vai para a sua carne, ele vai para os seus ossos, assim por diante. Quando você come deste pão, discernindo o corpo do Senhor, então, quando você come deste pão, o poder de Deus age na sua vida e o seu corpo recebe saúde nos ossos, saúde na carne, saúde no sangue, saúde nos nervos, e você tem uma vida saudável também, porque lá na cruz, não somente ele morreu para salvar a sua alma do pecado, mas também para que você fosse curado de todo e qualquer tipo de doenças. Aleluia, glória a Deus, de todo e qualquer tipo de doença, porque Deus não fez o homem para o homem andar doente, Deus não fez o homem para o homem estar debilitado, Deus não fez o homem para que o homem ele vivesse na miséria, né, debaixo de dor, com reumatismo, com diabetes, né? Deus não fez o homem para que vivesse com câncer, que vivesse aí com AIDS, que vivesse com qualquer tipo de doença, triste, abatido, cabisbaixo. Não, Deus fez o homem para viver vitoriosamente. Jesus, quando ele fala ali em João capítulo 10, do versículo 10, ele afirma que o ladrão, o diabo, fazendo menção do diabo, ele veio para matar, para roubar, para destruir. Esta é a função, é o desejo do diabo, né? Destruir, matar, roubar tudo que é nosso, destruir a nossa saúde, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E hoje há muitos cristãos padecendo de todo tipo de enfermidade, não podendo comer alguma coisa preciosa que Deus fez por causa da doença. Se comer, morre mais depressa. E nós vemos aqui no versículo 28 ao 30 que o Senhor disse que nós precisamos discernir o corpo dele, e se não discernirmos, a palavra diz aqui: por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já dormiram. Quando Paulo ensinou isso na igreja de Corinto, que Deus deu esse ensinamento para ele, ele viu que nesta igreja havia muitos fracos e doentes, fracos na fé, doentes no corpo, e muita gente que morria prematuramente. Deus não fez o homem para morrer prematuramente, ele fez para viver eternamente. Mas como Adão comeu daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o mal entrou no homem, agora quando você come do pão, aleluia, quando você come do pão, o bem que Cristo conquistou para você, conquistou para mim lá na cruz, se torna realidade na nossa vida. Hoje você pode receber saúde para o seu corpo físico, saúde para o seu cérebro, saúde para os seus ouvidos. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 17, que Jesus Cristo,
Ele, para que se cumprisse as profecias de Isaías, o que foi dito por Isaías, ele então ele curou a todos naquele dia, ele tomou sobre si nossas dores. A Bíblia diz certamente, essa palavra certamente de Mateus, de Isaías 53:4 e também de Mateus, certamente, e de 1 Pedro capítulo 5, capítulo 2, no versículo 24, melhor dizendo, certamente ele tomou, quer dizer que ele levou sobre ele. Nós temos que ter este discernimento, ele levou. Você não pode aceitar viver com a doença eternamente aqui nesta terra até o último dia da sua vida, porque você pode até ficar doente. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você não é mais do mundo, ele tirou você do mundo. Hoje você está no reino do Filho do seu amor. Você está aqui neste mundo, mas não vive debaixo da maldição deste mundo que jaz o maligno. Você vive debaixo da bênção de Deus que foi conquistada para nós lá na cruz do Calvário. Então nós não podemos viver uma vida inteira de doença, mas devemos receber agora, crer e receber a cura para o nosso corpo, da mesma maneira que recebemos a salvação pelo sangue e declaramos: estamos salvos, vamos morar no céu. Deus, para mim, para você, ao comer do pão, você tem o direito de ficar curado de todo tipo de enfermidade e doença que está no seu corpo. É pela fé. Por isso ele nos dá a oportunidade de comer. Ele disse: fazei isto todas as vezes que reunirdes em meu nome. É a oportunidade de você sarar, é a oportunidade de você ser curado, pelo simples fato de comer deste pão e discernir que o corpo de Jesus foi partido para que você fosse curado. Então você olha a respeito do cálice, lá em Mateus capítulo 26, ele diz: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que foi derramado para a remissão dos pecados. O pão não é para a salvação da alma, o sangue é para a salvação da alma. Mas o pão, nós não temos uma continuidade aí, mas o que a palavra quer dizer, se você pesquisar no texto original grego com que foi soprada a escritura, o Espírito Santo soprou, então ali sim é a palavra divinamente inspirada. Então ali, quando Jesus, o termo ali grego diz que o pão foi partido para a cura dos nossos corpos físicos. Certamente ele tomou sobre si nossas dores e doenças, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, ele foi esbofeteado, chicoteado, cuspido. Lá na cruz bateram nele com uma cana na cabeça. Ele foi transpassado nas mãos e nos pés. Uma lança perfurou seu ventre, rasgou seu coração no meio. Todo este sofrimento de Jesus é para que você tenha paz, saúde e prosperidade. Shalom, a palavra shalom quer dizer bem-estar, saúde, provisão, prosperidade, quietude, alegria, gozo. Você pode incluir muitas coisas nessa palavra, porque a palavra shalom é uma palavra hebraica e o significado dela é isto, é todas estas coisas. Quando você recebe a shalom de Deus, você é inundado com a paz de Deus. Você não fica aí perdido, Você não fica desesperado, você não fica sem rumo, sem direção, você não perde noite de sono, de jeito nenhum, porque
a Shalom de Deus, o próprio Deus está dentro de você, e você pode colocar a sua cabeça no travesseiro, não é? Tendo aquele discernimento: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Ele jamais tosqueneja, jamais cochila. Enquanto você dorme, Ele está cuidando de você. Aprenda a deitar com este pensamento, aprenda a levantar-se já dando glórias e graças a Deus e recebendo de Deus os benefícios do Calvário. Senhor, obrigado pela cura. Eu sou um homem sadio, eu sou um homem salvo, eu sou um homem abençoado, eu sou um homem próspero, eu sou um homem feliz. Está escrito: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está escrito: feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, aleluia, glória a Deus, que crê no Senhor Jesus. Então, verdadeiramente, quando tomamos o pão, nós pegamos o pão discernindo que ele é o corpo do Senhor, foi partido por nós. Então nós vamos para a realidade dos fatos. Não acontece a transubstanciação como a doutrina católica. Não há transubstanciação. Você pega o pão e o pão continua sendo pão. Jesus disse: isso é o meu corpo, é para levar você. Ele estava mostrando ali, fazendo uma analogia: o meu corpo vai ser partido por vós lá na cruz. E todos que comer desse pão vivo que desceu do céu, aleluia, então tem saúde, tem prosperidade, tem bênçãos sobre bênção. É graça sobre graça, aleluia. Graça quer dizer favor imerecido. Mas a palavra de Deus também diz que se comermos do pão indignamente, então nos tornaremos culpados do corpo do Senhor. Agora presta atenção: o que é comer indignamente? Comer indignamente não é comer em pecado. Eu duvido que exista um filho de Deus nesse mundo que já não participou da Santa Ceia em pecado. Eu duvido. Porque a natureza pecaminosa está em nós. Se você pecou, realmente pecou e sabe que está no pecado, você deve participar da Santa Ceia do Senhor, mesmo estando em pecado. Por quê? Porque a Santa Ceia é para os pecadores. Jesus nos amou de tal maneira e morreu na cruz, derramou sangue, partiu seu corpo para todo aquele que nele creu, aceitou ele. Mas quando você teve esse discernimento de aceitá-lo, você estava coberto de pecado, com o pecado original e com todo o pecado que você tinha cometido. Você foi perdoado. Os futuros pecados foram perdoados, passado, presente e futuro. Então o que é participar indignamente? Participar indignamente, quem é que é digno de participar da Santa Ceia? Eu não sou. Ninguém é digno de participar da Santa Ceia. Então o que é que o apóstolo está falando aqui? Ele está falando que participar indignamente é você participar sem discernir o corpo do Senhor. Primeiramente, que há 2000 anos atrás Cristo morreu por nós. Segundo, que o corpo do Senhor, quando estava em terra, era assistido por mulheres, homens que cuidavam dele. As mulheres bancavam o ministério de Cristo, cuidavam de Cristo, alimentava Cristo, cuidava em todas as maneiras. Isso trazendo para nós aqui, cuidar do corpo de Cristo é olhando para a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo hoje, aqui na terra, é a igreja. A igreja é o Cristo corporativo, aleluia. Então você é um membro deste corpo que é a igreja.
E discernir o corpo é ver a necessidade dos irmãos, é ver verdadeiramente o cuidado, ter o cuidado da obra de Deus, é sustentar a obra de Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, é estar em comunhão com os irmãos, a amizade com os irmãos, um abençoando o outro, não é? Pela comunhão, e também em nossas casas, orando um pelos outros, aleluia, e abençoando o reino de Deus desta maneira. Então isto é discernir o corpo do Senhor. Agora, quantos crentes que talvez não esteja, não, essa semana a minha vida está uma bala, eu estou uma bênção, mas vem participar da Santa Ceia e não discerne o corpo do Senhor, participa como se fosse algo comum, como se fosse um cabrito que mataram e está comendo ali um pedaço da carne do cabrito. Não, participar discernindo é saber que um ser inocente que é Jesus foi punido pelos nossos pecados, foi amaldiçoado pela nossa vida de pecado. Toda maldição, todo pecado, toda doença, toda injúria que estava em nós, o Pai pegou e colocou sobre ele lá na cruz. A Bíblia diz sobre, não dentro dele, sobre ele. E a palavra de Deus diz que Jesus nesta hora sentiu a maior agonia e ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai julgou ele naquele momento, colocou todos os nossos pecados sobre ele, e então houve trevas, né? Ao meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas em toda a terra. A terra inteira, o mundo inteiro jazia no pecado, e todo aquele pecado, toda aquela escuridão do pecado, toda aquela ignorância foi colocada sobre Jesus. E ele então disse: na tua mão está consumado. João 19:30, parte final, parte C. E ele disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí ele acabou a obra. Aí ele terminou a obra, e por causa desta obra consumada, agora você pode comer deste pão, beber deste cálice e vivenciar o melhor de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Adão comeu e fomos todos condenados. Jesus agora está se entregando a si mesmo a nós. Ele diz: quem comer da minha carne tem parte comigo. Nós vamos agora consagrar a Santa Ceia. E tem aqui comigo 8 ou 9 pessoas, 10 pessoas. Vai participar aqui conosco, pessoal do louvor. Você na sua casa, se você preparou o seu pão, o seu vinho, você pode participar conosco em nome de Jesus. Aleluia. Então nesse momento eu vou pedir para o nosso irmão João Braidotti vir com a bandeja aqui. Glória a Deus. Eu quero consagrar. Que coisa, o crente peca. O crente fala assim: não vou participar da Santa Ceia, hoje eu não posso. Não chorei muito, não arrependi muito. Arrependimento significa mude a sua mente. Então a partir de agora o que temos que fazer? Senhor, me ajude a trilhar no seu caminho santo. Eu quero trilhar este caminho, eu quero seguir as tuas pisaduras, e eu recebo o perdão purificador que foi me dado há mais de 2000 anos atrás. Já foi dado, já foi perdoado. Apenas receba e participe da Santa Ceia. Quando o crente peca e diz: não vou participar da Santa Ceia, não tem purificação na vida dele. Não tem. Então participe da Santa Ceia e seja abençoado pelo poder de Jesus Cristo. Aleluia. Aqui está a bandeja da ceia. Tem 2 copinhos aqui, um com pão embaixo, suco de uva em cima. Nós vamos consagrar. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos o pão
em primeiro lugar, que é o seu corpo, e o sangue, pelo qual fomos redimidos, e o pão para a cura, em primeiro lugar, e o sangue, o vinho, que é o sangue para a salvação da alma de todo aquele que recebeu o Senhor como Salvador. Abençoa, santifique, e todos que participarem, Pai, sejam abençoados, curados. Nós recebemos agora cura pelo pão, no nome de Jesus, remissão pelo vinho, cura pelo pão, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Espere um pelos outros. Vou apenas aqui mostrar aos irmãos, poucas pessoas, pessoal do louvor. Então, diácono Braidotti, o pessoal está pegando o cálice de vinho, o pão. Glória a Deus, aleluia. A igreja está totalmente vazia, totalmente vazia. Eu estou no altar, o pessoal está ali. Glória a Deus. Então, neste momento, aleluia. Glória a Deus. Comemos em primeiro lugar do pão, recebendo a cura de Cristo para o nosso corpo, nos fortalecendo, nutrindo do corpo de Cristo para a saúde, aleluia, para a prosperidade, glória a Deus, para que você tenha uma vida abundante. E bebendo agora do cálice, que o seu sangue que ele nos comprou. Glória a Deus, aleluia. Acabamos aqui de comer do pão, beber do cálice. Vamos agradecer a Deus. Soberano, eterno Pai, no nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por este momento tão solene, tão precioso, Pai, que participamos agora da Santa Ceia, e que o pessoal na casa que consagrou o pão e o vinho possam ser agora, Senhor, abençoado pelas mãos poderosas e santas de Jesus Cristo. Que todos sejam agraciados. E neste momento eu oro para que as bênçãos de Abraão se acheguem a cada um por intermédio de Jesus, aleluia, glória a Deus. E declaramos a poderosa Shalom de Deus, bem-estar, saúde, prosperidade, salvação, cura, provisão na vida, na família de cada um. Em nome de Jesus, caia por terra os inimigos de Deus e seja estabelecida a casa do Senhor. Em nome de Jesus, vencemos com Cristo e que, aleluia, agora vou impetrar a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do Filho bendito e a comunhão consoladora do Santo Espírito esteja em cada coração, agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até terça-feira, e às 8h15 da noite, e quarta-feira aqui do altar de oração às 8h15 da noite. Tchau, tchau.